noite. Vou esperar as pessoas chegarem pra live. Como é que vocês estão na quarentena? Eu estou desse jeito, com cabelo metade loiro, metade preto. Estou. Está até que mais tranquila do que eu pensei que ia estar, sem crise de ansiedade, sem nada demais. Olha quanto. Gente, já tem muita gente entrando. Eu vou especial, eu vou esperar o pessoal do Pipoca Nerd entrar. E aí, a Lígia já tá aqui. Vou esperar pra começar a live, mas vão se apresentando, vão falando comigo, não me deixem sozinha. Tem escritor já aqui. Pipoca Nerd Oficial. Já tá pedindo pra fazer uma transmissão. Como tem live, né, gente? Nessa época de quarentena, meu Deus do céu, todo mundo do mundo fazendo live. Oba! Olá, Tá me ouvindo? tô ouvindo. Tudo bem aí também? Tô ouvindo baixinho, mas eu acho que é um problema meu, que vou aumentar o. Eu acho que agora vai. Vê aí se melhorou. Melhorou. Tá ótimo agora. Então tá bom. Tudo bem, Acho que você prazer. que deveria fazer a apresentação. Bom, eu Eu sou mando. Denise, do Pipoca Nerd, e a gente foi convidada aí pela Lígia, né, para poder ler o livro. Logo que ela mandou o e-mail, já deve ter um mês e pouquinho, assim, sobre o lançamento, a gente já ficou super ansioso, porque a gente gosta um pouquinho só de sofrer, né, com os livros. E eu comi o livro, né, a gente ficou super ansioso de fazer essa live aí com você. Vamos sentar junto no recreio, tá? Vamos ser amigos para sempre, porque, olha, eu não sei nem o que falar. Cara, eu. Bom, Ah, pode sei falar. lá, Denise, eu tava apreensiva com esse livro, porque eu sei que ele tem muito assunto delicado, Sim. né? Aí eu falei, ai, gente, isso vai ser punk. Mas, assim, até agora a resposta tem sido muito positiva, muito mesmo. As pessoas estão mandando e-mail, recado, inbox, um monte de coisa, tá todo mundo curtindo muito. Então eu tô meio que, o pessoal conseguiu entender. Lógico, ninguém fica de boa, ninguém é. O pessoal conseguiu entender as críticas que eu estava tentando fazer e tal, e não, sei lá, e ainda não rolou nenhum tipo de surto. Eu achei que foi bem pontual, sabe? Porque eu tenho lido bastante livro com alguns gatilhos desse tipo, né? Eu acho super importante, embora tenha os gatilhos, mas eu acho super importante ser debatido. Vou contar mais ou menos para quem está assistindo a minha visão, né? O meu resumo do que é o livro. Que aí depois você fala com a sua visão de dona de tudo. O livro conta a história de quatro amigas que elas são muito unidas, as flores, né? E elas acabam decidindo fazer uma tatuagem. O rolê começa nessa tatuagem, né? Porque eu fiquei até com medo de fazer tatuagem agora. Elas decidem fazer uma tatuagem e três delas conseguem fazer num dia e a Suelen acaba sendo remarcada para outra data. Na outra data, as meninas acabam inventando umas desculpas para não ir com ela. E em determinado momento ela fica sozinha com o tatuador e acaba abusando dela. Eu não sei se é spoiler, mas acho que não. Acho que é Não, acho demais. que, pra mim, o que acontece É, antes da metade não é spoiler, é verdade. né? Vou tentar ser bem suave em relação a isso. É, eu não quero dar spoiler. Senão, até o meu marido vai me matar se eu der spoiler aqui. Depois desse acontecimento, a amizade entre elas vai estremecer bastante e acontece mais umas coisas assim, né? Uns rolês que acaba estremecendo de vez a amizade entre as quatro. O livro é cheio de gatilho, o livro fala de abuso, fala de estupro, fala de relacionamento abusivo dentro de casa, fala sobre culpa, né? São personagens que, querendo ou não, têm culpa, aí a gente acaba gostando delas mesmo assim. É, e é forte, né? A relação de política e religião também é bem forte no livro.
Eu achei É. isso sensacional, mas eu achei que foi muito bem dosado, sabe? Eu achei que é real, então não tem muito o que dizer. É aquilo que acontece. Infelizmente, é aquilo que acontece. A gente querer maquiar para ficar bonito num romance, eu acho que não funciona muito bem. Mas pode contar aí agora sobre o seu livro. Eu já estou acostumada a escrever sobre coisas muito violentas, então eu sabia que pelo menos os meus leitores, o meu público, iam ficar não de boa, lógico, ninguém fica de boa, ninguém é psicopata, mas assim, iam entender os assuntos que eu já abordei antes. Eu falo muito sobre violência contra a mulher, não como uma bandeira, mas como, gente, a vida é essa, preste Sim, atenção. Sou conhecida por escrever sobre assassinos em série, então, os crimes violentíssimos, né? E a sim. psicologia dos assassinos, aquela coisa toda. Sempre escrevi muito sobre abuso, esse tipo de coisa. Então, com isso, eu estava meio ok. Eu sei que são gatilhos e tal, mas o meu público já está acostumado a ler isso. Mas é a primeira Uhum. vez que eu abordava essa parte mais feia do Brasil, que é a parte que a gente tem uma parte linda, mas a gente tem a parte bem feia. E não dá para negar. Negar não vai adiantar nada, né? Então, eu queria falar um pouco sobre essa coisa da exploração da fé, que é uma coisa que não importa que religião você tem, ou se você é ateu, não importa, acontece, não dá para negar que acontece, acontece muito. E acontece muito com as pessoas um pouco mais menos instruídas, as pessoas que estão lá buscando uma coisa boa e acabam sendo manipuladas, porque por causa as pessoas são meio que treinadas para enxergar as fraquezas delas e explorar essas fraquezas. Exatamente como um psicopata, por sinal. É isso que as pessoas, né? Tipo, eu não desviei muito do meu tema, né? Eu sempre abordei a psicopatia nos assassinos em série e agora a psicopatia corporativa, que é muito forte. A maior parte Sim. dos psicopatas não são assassinos em série, eles são médicos, eles são jornalistas, eles são políticos e eles são CEOs de empresas. Isso é fato, isso não é opinião. Então, eu queria abordar, vamos pegar a psicopatia por o outro lado, né? E como ela prejudica a sociedade e as pessoas, né? Em vários níveis diferentes. E aí a minha ideia era abordar esses temas e outro tema espinhento, que é o aborto, mas de vários pontos de vista diferentes. Então, todos os personagens, até a partir da igreja, né? Você tem personagens que falam de uma relação muito bonita com a igreja, outros personagens, como a Daphne, que não. Então, você tem vários pontos de vista dentro do mesmo livro, da mesma comunidade, né, a cidade pequena, de vários assuntos polêmicos. E eu quis não colocar minha visão, e sim várias visões diferentes, e É, deixar o leitor chegar à transparece conclusão. bem. Sim, transparece bem, porque realmente são quatro meninas completamente diferentes. Eu acho que a única coisa que elas têm em comum é a amizade de infância, sabe? Porque Uhum. você vê que as profissões, as aptidões, os gostos, eu consigo imaginar cada uma delas fazendo coisas completamente diferentes. E de fato, existe pessoas, esse tipo de comportamento dentro da igreja, dentro da empresa, dentro de qualquer lugar, porque, infelizmente, né, existe. A gente tem que. Eu acho que as pessoas não querem ver, sabe? Às vezes o que assusta algumas pessoas em relação a ler livros assim é que as pessoas não querem ver esse tipo de atitude. Acham que é sempre o conto de fada bonito, aquela parte bonita, como você disse, né? Alguns personagens viam de uma forma completamente bonita aquele lado, né? E às vezes até ignoravam a outra parte. Mas nem sempre dá para ver só a parte bonita. O que eu achei, assim, para mim a melhor parte do livro, melhor, foi o visual do livro. No sentido assim, eu conseguia visualizar tudo que estava sendo descrito, sabe? Tipo, o cara pegou a garrafa com o copo na boca da garrafa. Eu conseguia visualizar na minha cabeça como é que estava sendo feito aquilo. Na minha cabeça eu sabia como é que era o dedo do reno, sabe? Então, assim, isso para mim foi o ponto alto que, assim, Aquela não, lasanha, né? A lasanha da mãe da sim, Mariana. o cheiro da casa da Mariana, sabe? Eu conseguia sentir o cheiro da casa da Mariana. O jeito, aonde ela colocou a caixa no banheiro, enrolado na toalha.
E o sensacional é que, assim, não é puxando seu saco, não, mas eu já li livros que precisam de uma descrição de uma página inteira para o leitor conseguir visualizar isso. E no seu, não. No seu, tipo, uma frase, eu já consegui visualizar tudo. Para mim, foi o ponto alto do livro, achei sensacional por causa disso. Inclusive, eu tentei, eu estava na a cena da Suelen, né, almoçando. Não foi muito legal, assim, sabe? Sim. Não foi, eu virei pro meu marido e falei assim, eu acho que eu vou ler depois. Sim, 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 sim. Tem coisa que definitivamente. E uma coisa que eu aprendi com crítica é a coisa do gatilho. Eu nunca achei necessário avisar. Porque eu sou meio coroa já, eu vou fazer 41 anos já. Então, assim, eu venho de uma época que não existia aviso de gatilho, né? E eu sempre li coisas pesadíssimas sem pensar muito nesses gatilhos. E lendo algumas resenhas, não muito do Suelen ainda não rolou isso, mas com alguns livros, principalmente Eu Vejo Kate, O Inferno no Ático, das pessoas falando, eu amei o livro e tal, mas coloca um aviso de gatilho, porque seus livros são muito violentos. Eu sempre falo, putz, é verdade, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que lembrar disso. E nesse a gente, eu não sei, quem cadastrou na Amazon não, porque não fui eu, fui alguém da editora, mas eu acho que no Scooby fui eu que cadastrei, eu coloquei, olha, gatilho, tem esse tema e tal, e eu tento avisar as pessoas, porque algumas pessoas já ficaram meio mal com alguns livros meus. Eu tenho lembranças, assim, sabe, de comunicações feitas, olha, eu não tô legal, tô tendo que tomar remédio. Uma menina foi para parar num pronto-socorro, por incrível que pareça, lendo O Martini com o Diabo, e ela falou, pelo amor de Deus, coloca um aviso de gatilho. Então agora eu tô mais esperta com isso, porque realmente não é um livro para qualquer pessoa, é um livro para quem tem um pouco mais de estômago. Geralmente quem lê thriller gosta, né? Ou tá psicologicamente preparado olha, eu sei que eu vou entrar aí num ambiente meio violento. E eu não tenho tantos problemas assim, mas já tive problemas, então isso é uma coisa que... E aí, sobre ambientação, eu acho que é um esforço meu. Eu gosto de colocar o leitor dentro da história. Eu não gosto daquele tipo de livro que você lê sempre consciente de que você está lendo um livro. Eu acho que literatura de gênero e literatura de entretenimento, que é ficção científica, horror, thriller, até romance romântico e tal, tudo isso você precisa criar. É seu trabalho como autor, dar o suficiente de descrição para que a pessoa complete aquilo na cabeça dela, você não vai entregar tudo, mas assim, cria esse ambiente em volta, que a pessoa até esquece que está lendo um livro. Isso eu me esforço para fazer. É muito difícil, mas eu me esforço. Então, gostei, assim, do seu elogio, que significa que eu consegui. Tá conseguindo. Tá conseguindo. Eu achei, assim, sensacional. Sobre o gatilho, eu realmente vejo que é uma necessidade atual. Eu nunca tinha me preocupado com isso, né? Eu leio e, assim, às vezes, nossa, peraí, que eu não tô dando tanta atenção nesse momento, acho que... Mas eu nunca parei para pensar se isso mexia comigo de uma maneira ruim, sabe? Eu acho que eu sempre li tentando, tipo, pô, tô almoçando, deixa eu segurar a onda aqui nessa cena. Mas eu vejo que é uma necessidade atual. Eu, inclusive, recebi alguns livros já com aviso, e mas eu vejo que, no momento, eu acho que está muito, sabe, exagerada a cobrança. Mas entendo, acho que cada um sente de uma forma, acho que se ajuda, né? A gente tem que ter um meio termo aí, né, da responsabilidade da pessoa também, de saber que ela tá pegando, se ela tá procurando um gênero horror, ela não pode esperar que vai ser flores, né? Também tem um pouquinho disso, né? A gente espera a maturidade do leitor, mas eu acho que é uma coisa muito pequena. E se a gente também puder fazer a nossa parte, que façamos. O problema é quando o gatilho é um spoiler. Eu estava conversando com alguns escritores sobre isso, que eu tenho muitos grupos de escritores, a gente debate muita coisa, e a gente estava falando isso, mas e se o gatilho for logo o spoiler? Né? E aí a pessoa fica, e aí, como é que a gente faz? Porque aí você teve todo um trabalho para preparar uma surpresa, e aí você estraga essa surpresa, então a gente tem que tentar fazer um aviso de gatilho bem vago, bem abstrato, talvez. Mas é uma coisa que você tem que aprender a fazer, sim.
porque a cobrança Ainda mais existe. A no gente... thriller, né? Que no thriller esse suspense ele é essencial. Então, você soltar o gatilho Isso. assim. Eu acho que ainda vai mudar bastante, sabe? Essa questão dos avisos de gatilho sobre a necessidade, sobre como expor isso. Acho que é meio novo. Como É, você e surgiu muito, eu acredito eu, com os romances com abuso romantizado, sabe? Com a transformação do romance abusivo numa e é relação tudo, né? romantizada. Que Sim, absurdo o sucesso que eles fazem, né? É, claramente existe aí uma coisa que ultrapassa a barreira do que é romântico, porque é o que a gente sempre conversa, né? Por exemplo, você pega uns 50 tons da vida e não é uma relação que é entre dominante e dominado num ambiente entre quatro paredes. Se fosse só isso, de boa. Qual é o maravilha. problema? Ninguém tá machucando ninguém. A questão é quando isso sai desse panorama. E aí você vê todos os traços do relacionamento abusivo. Afastar a pessoa de amigos, afastar a pessoa de família, controlar o que ela come, controlar a roupa que ela usa. De repente você fala, cara, querida, sério que você não percebeu o que isso é? E o que me preocupa é a quantidade de meninas muito jovens que estão achando que isso é o verdadeiro amor, né? Ah, mas ele se É, importa tanto que ele me controla. Como é. assim, né? Eu É tenho bem lido muitos complicado. Eu livros concordo contigo. Eu acho que falando o sobre gatilho tem isso. muito. O pessoal Eu está tenho falando lido. algumas coisas aqui, nem todo mundo concorda com o aviso de gatilho. E tem umas coisas interessantes, porque está escrito aqui também uma coisa assim, não lembro quem foi, desculpa, gente, que ele vai muito rápido, mas assim, falando que é complicado a pessoa buscar um livro policial e não se ligar que vai ter violência. E eu concordo, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade. Quando eu não estou muito bem, eu deixo de lado os thrillers um pouco, deixo de lado o horror um pouco, eu vou ler uma coisa mais leve. Porque eu me conheço o suficiente para saber que, olha, se eu for ler agora uma coisa super ultra violenta, eu não vou ficar legal. É que nem filme, é que nem série. Às vezes eu falo, essa série não é o que eu vou assistir agora. Eu preciso estar pronta para assistir ela num outro momento. E às vezes meu marido fala, porra, mas eu tô louco pra assistir essa série. Eu falo, bitch, não Vai lá. importa, é muito legal. E aí a gente espera um momento que os dois estejam legais. Então, assim, Uhum. tem que ter um pouco, é o que eu falei, tem que ter maturidade, responsabilidade dos dois lados. O leitor também tem que entender que ele está procurando uma literatura que é, por definição, violenta, Por né? definição violenta, exatamente. Não dá para você ler Stephen King achando que você vai ver flores. É bem isso, não tem como. E, de fato, esse gatilho que foi surgindo nos livros, principalmente os românticos, eles entraram, né? Tipo, eu lembro que acho que a primeira vez que eu li um livro romântico nesse estilo, eu era um pouquinho mais nova, e eu terminei o livro me sentindo muito mal. Eu me sentia mal assim, nossa, eu não tenho uma pessoa assim, sabe? Nossa, eu não, não sei o que eu tô fazendo na minha vida, que eu não tenho uma pessoa assim. E aí eu Interessante. comecei a me sentir para baixo. Só muito tempo depois, lendo, né, entendendo mais sobre isso, que eu fui perceber que é uma forma de gatilho. Funcionou para mim ao contrário. Ao invés de eu ficar mal por algo que aconteceu, eu fiquei mal porque eu achava que aquilo era o máximo, entende? Então, é, Que interessante isso. eu vejo alguns livros hoje em dia que tentam mostrar que isso não é a realidade, e eu estou achando sensacional porque está chegando num outro público. E esse público vai começar a entender essa diferença de literatura, né? Sim, Então, como no livro, eu acho que eu cheguei num nível de maturidade para entender completamente o seu livro, entender todos os gatilhos que tem nele, e entender que são necessários naquele livro, entendeu? Mas não necessariamente eu vou me sentir mal pessoalmente sobre isso. sim. Vamos lá, vamos começar com pedidos, pedidos, pedidos. Como é que funciona para você escrever livros assim um pouco mais fortes, né, mais pesados? Se em algum momento você precisa parar, se você precisa dar uma pausa para respirar, ou se você engrena, vai direto e depois você limpa, né? Toma um banho e tá tudo novo.
Não, eu Você se sofro sim, eu apega. sofro bastante escrevendo. Mas é importante. Eu sempre falo isso. Eu acho assim, se você não está sentindo nada escrevendo o seu livro, você não pode exigir que o leitor sinta. Você tem que se envolver. Aquilo tem que ser interessante o suficiente e real o suficiente para você. Eu me coloco muito no lugar de cada personagem na hora de escrever. Eu realmente faço um trabalho aí mental para conseguir deixar de ser eu, assim. Eu brinco muito que os escritores nacionais, principalmente essa nova geração, né, brinca muito nas redes sociais assim, nossa, eu sou muito psicopata e tal. E eu sempre brinco, eu falo, gente, se você fosse psicopata, você seria um péssimo escritor. Porque o trabalho do escritor tem muito a ver com a empatia, que é a única coisa que o psicopata não consegue fazer, sentir, né? E o nosso trabalho é muito de esquece eu, a minha realidade social, tudo isso. Você realmente deletar, né? Uma amnésia temporária, assim, e se colocar no lugar do outro e pesquisar e tentar entender o outro e entrevistar pessoas e observar as pessoas e conversar com pessoas. Para esse livro, esse foi o primeiro livro que eu tive uma leitura sensível, porque, afinal de contas, eu falo sobre a Cacau. A Cacau, ela tem uma condição de vida muito boa. Ela é uma das pessoas que mais tem dinheiro na cidade, perto da... A Daphne tem muito dinheiro e tal, mas a Cacau também, ela... Verdade. Mas ela sofre racismo. Eu não sofro racismo. Não posso fingir que eu sei o que isso é. É muita Sim. prepotência. Seria muita prepotência. Eu falei, cara, eu não quero ser sacana com a imagem dela de nenhum jeito. Mesmo não querendo, sem querer a gente erra, né? E eu falei, cara, e aí eu fui atrás da Karine Ribeiro, que é uma diva, porque ela é incrível, ela é uma pessoa incrível e ela é escritora. Ela é uma escritora negra e ela é muito bem informada, é muito, sabe? Eu falei, cara, e ela é crítica. Eu falei, Karine, eu preciso de uma pessoa crítica, de uma pessoa que se eu tiver feito alguma besteira, a me falar, Cláudia, você fez essa besteira, conserta agora. E ela falou, não, eu sou a pessoa certa, não se preocupa. E eu fiquei muito feliz. Eu lembro muito bem, eu tô conversando com você, eu lembro, eu tava no carro, voltando para casa, não sei o que, era de noite, e ela falou, e eu recebi o áudio dela, ela falando que tinha amado a Cacau, Sim. tinha amado o livro e a forma como eu falei sobre a Cacau, que, né, eu fiquei muito mais tranquila, mas a gente tem que ter responsabilidade para fazer isso também, né, e eu me envolvo sim, eu me envolvo muito, nas cenas mais fortes. Esse livro não foi tão pesado para mim quanto alguns outros, eu acho que nada que eu escrevi foi tão violento quanto eu vejo Kate, então é um livro que eu sofri muito para escrever, eu realmente parei, sabe? Fui tomar uma água e tal, mas sim, várias cenas, algumas cenas do Inferno no Ático com as crianças, porque tem uma coisa de abuso infantil lá, que me incomodaram muito, muito, muito escrevendo. E o Inferno no Ático, o Inferno no Ático, desculpa, o Matinico com o Diabo também tem uma cena de tortura muito pesada. A tortura não é nem descrita, na verdade ela é só mencionada, mas aquela menção já foi suficiente para algumas pessoas até pararem de falar comigo. Sério mesmo, claro, eu não quero nunca mais ler nada seu, vai a merda, aquilo foi muito forte, você não precisava ter escrito aquilo. Tá bom, desculpa. E não é nem explícito, é uma coisa só assim, a vítima se olhando no espelho, é só essa cena. Não tem a tortura É. em si, mas só de olhar as marcas, e aí já foi suficiente para algumas pessoas. Então, assim, tudo que eu escrevo eu tenho que dar uma pausa de vez em quando e respirar. Esse livro, para mim, o final, eu não posso falar, mas você deve saber a cena que eu tô falando, na floresta das meninas, Uhum. foi a cena que meu filho acordou. Dormiu na hora Uhum. certa, na hora errada e acordou agora. Vai ser ótimo, vai dormir agora às 4 horas da manhã. Mas, enfim, essa foi uma cena que mexeu comigo. A da Suelen também, mas a da Suelen também não é descrita, né? Eu pulei, ela só é mencionada de leve, em pinceladas, assim, Sim. justamente porque eu não queria explorar isso de novo. Mas, enfim, é forte, sim. Mexe É. comigo, sim. A mais forte para mim foi a da floresta depois da primeira morte da Sueli. Sabe? Aquela cena ali eu achei bem forte, assim, bem Sim. intensa. E você tirou alguma coisa do livro, assim? Você pensou, não, isso não vai entrar? Alguma coisa que você tinha em mente e você já pensou, não
melhor não? Muitas cenas foram deletadas, mas não por esse motivo, não por serem fortes, é porque o livro estava ficando grande demais. Esse foi o meu único livro que eu tive que editar várias vezes. Esse livro estava pronto no começo de 2017. E esse livro foi para uma editora, uma das maiores editoras, e eles se interessaram pelo livro, ele ficou lá 1 ano sentado. Eu comecei a ficar muito ansiosa, falei, gente, desculpa, tipo, tem gente me cobrando, quando é que você vai lançar livro? E eu preciso lançar o livro, eles falaram, não, deixa aqui, deixa aqui. Acabou ficando um tempão lá, e aí depois deu a crise do mercado editorial, eles falaram, a gente não pode contratar ninguém. Falei, então eu quero o livro de volta, assim, né, eu quero o direito de publicar, porque eu não vou esperar mais. E mesmo assim, esperei mais 1 ano, eu fui levando, empurrando com a barriga, sabe? Aí falei, não, ele tem que sair logo. Agora, tipo, eu não aguento mais. Mas nesses anos todos, ele sofreu algumas edições. Eu tive que tirar algumas coisas, ele estava um pouco longo demais. Então, tinha muito mais cena da adolescência das meninas. E o convívio entre elas, mas são cenas que não moviam a história para frente. Então, assim, é divertido de ler, mas não cabe num thriller, porque um thriller tem que ser assim, cada cena tem que te levar, tem que te dar uma informação nova, te levar para algum lugar novo na história. Então eu tive que deletar. Mas nada por causa de violência. Algumas palavras eu mudei, que eram muito fortes. Funcionou, porque ao longo da história também você vai mostrando algumas coisas que aconteciam, assim, indiretamente, e acaba que a gente visualiza, né? Porque Isso. numa cena, a Daphne tá dentro de casa e visualiza o que acontecia anos antes, sabe? Eu acho que isso funcionou. Né? É difícil quando você tem um limite, né? Porque eu queria explorar muito mais a convivência. Tinha muita coisa a convivência da Daphne com o pai dela. Tinha um pouco mais dessa parte da história, sabe? E mais coisas sobre o relacionamento do Reno com a Mariana, quando eles eram adolescentes. Isso tudo tinha. Aí isso eu tirei. Isso eu tirei. Gente, o Reno é maravilhoso. Eu adoro o Reno. Eu amo o Reno. A gente consegue se apaixonar por alguém, gente. Me explica. É maravilhoso. Eu gosto muito dele. Mas eu não queria um galã, porque eu já tive galã em outros livros, né? E aí eu falei, cara, eu queria um cara um pouco mais feio, sabe assim? É mais cru, né? Mais bruto. Não sei, isso, mais... E aí ele foi mais o que ele real, foi. né? Mais real, né? Eu achei que ficou... O que estão falando? Tá. Porque não, Tem muitos comentários que eu não li ainda. Por que foram escolhidas flores não tão comuns, realmente? Eu não sei, gente, foi tão aleatório isso. Assim, eu queria um significado. Eu fui pelo significado das flores, sabe? Eu baixei um app muito feio, visualmente muito feio, que eram flores, era tipo assim, todo dia eles mostram umas flores e você tem que adivinhar qual é. E aí eu fui, mas assim, eu fui meio tipo assim, putz, eu queria uma flor que combinasse com a personalidade de cada uma. Mas eu acho assim, tem tantas flores, né? Isso é tão. Eu podia ter escolhido muitas outras, lógico. Mas eu meio que fui, sabe, o que essa flor significa e tal. E eu queria muito a Amarilis para Daphne, porque é muito a personalidade dela. E ela é uma personagem difícil e uma pessoa difícil. Mas, assim, a verdade, a flor de lótus, eu tenho a tatuagem da flor de lótus, que é a tatuagem da Cacau. Mas não foi muito uma coisa assim, não teve muita ciência por trás. Tá? Foi mais ou menos assim. Deixa eu pensar uma personalidade. Também. Entendi. Essa pergunta foi da Rose Secalef, aquela que fez essa pergunta das flores aí. Todo mundo falando, um beijo para ela também, que é minha leitora há muito tempo. Um beijo, Rose. O mais engraçado é que a gente consegue imaginar cada personagem. Eu, particularmente, visualizei cada um. Rosto, cabelo, jeito. Exatamente. É o que a gente estava falando, né? Tem muita visualização, assim. Eu, além de conseguir... É uma dificuldade que eu tenho, é uma coisa que eu acho que todo mundo que acompanha as minhas resenhas estão cansados de ler sobre isso. Porque ou eu não consigo ter empatia com personagem nenhum, ou eu não consigo visualizar que cor que é o cabelo dessa pessoa, sabe? Eu não consigo, parece que eu não chego no personagem. E é uma coisa que realmente me aproximou do livro, foi essa visualização, como a Rose falou aí. Você falou uma coisa interessante que eu gostei muito. Você falou de ter empatia pelo personagem. Eu acho isso legal que você falou, porque assim, algumas respostas de leitores são assim, eu não consegui me identificar.
E isso é uma coisa muito difícil de cobrar de um escritor. Porque quando a gente cria personagem, a gente não está criando um personagem assim, que nem as meninas superpoderosas. Vamos fazer 3 pessoas super básicas para você se identificar, né? Quem é você, né? Sabe aqueles testes? Sim. Quem é você em Friends? Ah, eu sou a Mônica. Não é assim que a gente escreve personagem. A gente quer realmente criar uma pessoa realista, com defeitos e tal. Então, eu fico meio curiosa para as pessoas falarem como se fosse um defeito do livro. Eu não consigo me identificar. Mas o que você falou é diferente. Entendeu? Eu não consegui sentir empatia. Aí eu entendo, porque a gente quer gostar de alguém, ou a gente quer pelo menos torcer por alguém, ou pelo menos achar aquela pessoa, por mais que ela seja malvada, ou qualquer coisa tão carismática, que a gente fala, eu quero ler sobre ela. Alguma coisa tem que ter aí, algum combustível de personagem, de personificação de qualidades e defeitos e ações, não importa. A gente tem que fazer um gancho, né? Tem que pegar o leitor. Mas não é questão de se identificar, é questão de sentir empatia. Por isso que eu gostei muito do que você falou. De entender o que a pessoa fez, né? O personagem fez. Isso é muito bom. Já pergunto. Isso é muito bom porque significa que você fez um bom trabalho descrevendo. Porque aí quando você entende o que a pessoa fez, você entende o motivo pela qual ela fez e cada passo que levou essa pessoa até ali, aí você consegue entender o que você faria, né? Às vezes as pessoas falam, não faria isso, tá? Mas não é sobre você, é sobre essa pessoa, com essa história de vida, né? Que as pessoas sabem que, né? Então, a Francilene está falando aqui, o leitor tem que se importar. Você pode odiar um personagem, você pode amar o outro, mas você tem que se importar com a história, e a história tem muito base no personagem. Uhum. Bom, a pergunta aqui é se você se inspirou em algumas pessoas específicas, para alguns personagens, no geral, não só desse livro, principalmente os psicopatas, se tem alguma coisa específica que você se inspira, alguém específico. Os meus assassinos em série, eles são criados a partir de todos os assassinos em série, né? Para quem não conhece, eu estudo assassinos em série há 15 anos. Eu fiz muitos cursos relacionados à criminalística, enfim, a sexologia forense, muita coisa. Estou fazendo atualmente um curso de necropsia para entender um pouco mais como funciona essa parte aqui no Brasil e tal. Mas quando você estuda muito, eu não queria pegar nunca eu vou fazer ele, baseado nele. Não, eu gosto de fazer assim, o que eles têm em comum e como eu posso criar o meu próprio a partir de todos eles. E é curioso, porque eu já recebi algumas críticas do Vejo Kate falando assim, é violento demais. E eu penso, cara, mas eu dosei muito a violência do Kate, porque tudo que acontece, tudo descrito nesse livro, foi baseado em alguma coisa que eu li que algum assassino fez. Tudo. Mas eles já fizeram tão pior do que aquilo, que aquilo é, na verdade, light comparado com o histórico dos assassinos em série, entendeu? E às vezes eu me pego colocando a coisa um pouco mais light do que a realidade, porque a realidade é muito pior, Então eu falo, não, se eu colocar isso no livro, primeiro, o pessoal vai falar que vai surtar, não vai dar. Então eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais leve do que aquilo. Então é meio que o oposto. Sabe, eu pego mais leve do que a vida real, por incrível que pareça. Eu tô indo, mas é de nervoso mesmo, porque é assustador. E algumas frases do... Peraí, cuidado para não dar spoiler, Cláudia. Algumas frases no Suelen, algumas frases ditas por alguns personagens que você fala, gente, que pessoa louca e tal, foram tiradas da internet. Foram tiradas de comentários de matérias do G1, foram tirados de Facebook. Sim, eu realmente li algumas coisas e falei, né? Às vezes as pessoas falam, eu não faria isso, tá? Mas não é sobre você, é sobre essa pessoa, com essa história de vida, né? E as pessoas sabem que, né? Então, a Francilene está falando aqui, o leitor tem que se importar. Você pode odiar um personagem, você pode amar o outro, mas você tem que se importar com a história, e a história tem muito base no personagem. Bom, a pergunta aqui é
se você se inspirou em algumas pessoas específicas, para alguns personagens, no geral, não só desse livro, principalmente os psicopatas, se tem alguma coisa específica que você se inspira, alguém específico. Os meus assassinos em série, eles são criados a partir de todos os assassinos em série, né? Para quem não conhece, eu estudo assassinos em série há 15 anos. Eu fiz muitos cursos relacionados à criminalística, enfim, a sexologia forense, muita coisa. Estou fazendo atualmente um curso de necropsia para entender um pouco mais como funciona essa parte aqui no Brasil e tal. Mas quando você estuda muito, eu não queria pegar nunca eu vou fazer ele, baseado nele. Não, eu gosto de fazer assim, o que eles têm em comum e como eu posso criar o meu próprio a partir de todos eles. E é curioso, porque eu já recebi algumas críticas do Vejo Kate falando assim, é violento demais. E eu penso, cara, mas eu dosei muito a violência do Kate, porque tudo que acontece, tudo descrito nesse livro, foi baseado em alguma coisa que eu li que algum assassino fez. Tudo. Mas eles já fizeram tão pior do que aquilo, que aquilo é, na verdade, light comparado com o histórico dos assassinos em série, entendeu? E às vezes eu me pego colocando a coisa um pouco mais light do que a realidade, porque a realidade é muito pior, Então eu falo, não, se eu colocar isso no livro, primeiro, o pessoal vai falar que vai surtar, não vai dar. Então eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais leve do que aquilo. Então é meio que o oposto. Sabe, eu pego mais leve do que a vida real, por incrível que pareça. Eu tô indo, mas é de nervoso mesmo, porque é assustador. E algumas frases do... Peraí, cuidado para não dar spoiler, Cláudia. Algumas frases no Suelen, algumas frases ditas por alguns personagens que você fala, gente, que pessoa louca e tal, Sim. Foram tiradas da internet. Foram tiradas de comentários de matérias do G1, foram tiradas de Facebook. Sim, eu realmente li algumas coisas e falei, não é possível que um ser humano pense assim. Então eu peguei algumas frases assim e coloquei na boca dos personagens. É assustador. Foge um pouco, né? É como se a gente vivesse numa bolha, às vezes, em relação a certos assuntos, e as pessoas se assustam quando fura essa bolha, né? Não tem jeito. É verdade. E a gente tá que tá cercado de gente legal. Bem, e a gente não está. Não, né? Não esse é o tema de todos os vídeos é esse. Não estamos cercados de pessoas do bem, estamos cercados de pessoas do mal. Assim, cada um tem sua história, né? Independente de qualquer coisa. Bom, a Gabi perguntou se você faria parceria com algum outro autor. Tem uma outra pergunta aqui que eu faço depois que você responder. Eu fiz uma parceria só na minha vida com a Paula Feb, que é uma escritora. Se vocês não conhecem a Paula Feb, Feb é F-E-B-B-E. A Paula Feb, eu sempre falei isso em público e vou continuar falando, porque é verdade, ela escreve bem melhor do que eu. Ela escreve de um jeito bem diferente, os livros dela são bem curtinhos, são bem psicológicos e são muito viscerais, e a narrativa é muito diferente, porque é uma narrativa quebradiça, assim, sabe? Bem, enfim. E ela, cara, ela apresentava, né, porque a gente terminou a terceira temporada, que foi a última, o Serial Chicks comigo no YouTube, que a gente fala sobre, ela é psicanalista, e era uma série, eu não sei mais ou menos como chamar isso, de vídeos, enfim, que nós explorávamos assassinos em série. Então, cada episódio é um assassino, e a gente contava a história inteira dele, dos crimes, e ela fazia até uma avaliação dentro da psicanálise, do comportamento e da psicologia de cada um desses assassinos em série. Foi uma série muito difícil de gravar, não só pela logística, eu tenho 3 filhos, e eu moro em Santos, eu tinha que levar todo mundo para lá, pra gente gravar num estúdio lá e tal, mas porque a pesquisa é muito brutal, não tem assim, esse é melhor não ler os detalhes. Não, esse eu vou ter que ler os detalhes, porque eu vou ter que explicar esses detalhes, eu tenho que ter responsabilidade, né, com a história, e as pessoas estão assistindo. E ela foi a única pessoa que eu fiz uma parceria, a gente escreveu cartas no corredor da morte, e a gente escreveu trocando e-mail, cada uma como um assassino em série. Ela incorporou um assassino, eu incorporei outro, e a gente foi trocando cartas, e as cartas foram virando uma história,
E a gente não tinha combinado nada, muito. Eu escrevi a primeira carta e eu não sabia nem quem ia ser o personagem dela. Ela foi inventando, eu fui inventando. Foi muito orgânico o processo de criação. E aí, na metade, eu falei: olha, eu tenho uma ideia para o final. E ela adorou a ideia. E aí, a gente foi direcionando as cartas para chegar nessa ideia. Mas foi um processo bem louco. O livro foi publicado independente, depois foi publicado pela editora Monomito. Ah, se vocês pesquisarem, é muito fácil de achar. Tem muita resenha online, enfim. É Cartas no Corredor da Morte. É o livro mais violento que eu escrevi. E foi com ela. Eu faria assim, parceria. Eu não sou uma pessoa muito controladora e tal. E eu gosto de escrever de uma forma muito de experimentar coisas novas, de fazer uma escrita experimental. Às vezes nem toda editora gosta, né? E aí por isso que eu gosto muito de poder publicar de forma independente, quando eu quero, falar, não, esse projeto é totalmente louco, é diferente, mas é o que eu curto escrever, eu quero me divertir escrevendo também, e aí eu publico de forma independente. E tem dado muito certo, porque tem um público que gosta de uma literatura um pouco mais ousada, né? Que foge um pouco dos padrões comerciais, às vezes. Pode do que a gente tem por aí. Acho que é Esley N. Perguntou. Você Beijo. pensou em escrever a história em ordem cronológica e depois alternou passado e presente? Ou a ideia já foi nesse formato? Não, essa já nasceu assim, porque a trama, eu tenho duas tramas, basicamente. Eu tenho uma trama, mas ela é toda relacionada ao que aconteceu no passado. E eu sabia que se eu só mencionasse o que aconteceu no passado, se eu só colocasse esses eventos nos diálogos e nas lembranças dos personagens, não teria tanto impacto. Porque eu queria muito, assim, eu queria resgatar um pouco do que as mulheres sabem do que eu tô falando. As nossas amizades, quando a gente é adolescente, são muito fortes. As nossas amigas são o nosso mundo, né? Eu vejo os caras com outro tipo de amizade, é uma amizade muito mais superficial. Eu não tô falando, não é uma crítica, não. Porque geralmente são amizades que duram até mais entre os rapazes, para sempre, né? Os caras são sempre brothers, não importa o que aconteça. Nossas amizades são muito mais viscerais, assim, a gente conta tudo, a gente abre a nossa vida inteira para as nossas amigas, a gente, né? É um pouco mais treinada, talvez, pela sociedade para fazer esse tipo de coisa, e os rapazes um pouco para ficar um pouco na deles. Eu acho que existe aquela coisa dos rapazes não poderem se abraçar o tempo todo. Eles descontam um pouco disso no futebol, com aqueles tapinhas na bunda, aquela coisa toda, mas a gente não, nós fomos criadas com essa coisa, você pode ser carinhosa. Então a gente abraça muito as nossas amigas, a gente beija as nossas amigas, a gente tem esse envolvimento. E eu queria resgatar um pouco disso e mostrar como funcionam esses relacionamentos, mas também o quão rápido tudo pode desmoronar. Pelo mesmo motivo, por as mulheres, né? Pelo excesso, pela falta, né? É engraçado como o relacionamento com mulher, assim, normalmente é um excesso, é uma falta, é uma mágoa, é um rancor, que a mulher também guarda muito mais, né? O homem não, o homem passou. Eles no dia seguinte, né, para fazer amizade, sai na mão. Eu lembro do meu marido, a gente estudou junto no colégio, meu marido, assim, eu lembro dele saindo na mão com os nossos amigos, se batendo. E no dia seguinte, assim, oh, e aí, cara? Eu falava, cara, sim, eles estavam se batendo ontem, porra, sabe? E a gente não. Eu acho que a mágoa é proporcional a todo esse amor que a gente sente, então a gente, quando pega esse ranço e quando tem raiva, o primeiro encontro da Mariana com a Daphne, quando elas são mais velhas, já mostra isso, o jeito que elas falam uma com a outra, né? É intenso com amor e é intenso com mágoa, né? Sim. Não tem jeito. Uma coisa legal que você comentou, que eu até ia comentar sobre isso, sobre as tramas, né? Você basicamente tem 2 livros dentro de um, né? Você tem 2 histórias acontecendo, teoricamente, completamente independentes. E depois, quando você vai encaixando aquilo, e uma coisa praticamente puxou a outra. No meio da leitura, a gente fez uma leitura coletiva, né? Acho até que a galera tá assistindo aí. E no meio da leitura eu tive que conversar com uma outra pessoa, que as meninas estavam muito alvoroçadas. Eu conversei com uma pessoa neutra, eu falei assim: olha, eu acho que tá tudo muito louco, porque
Ela tem uma história A, ela tem uma história B, tá tudo fazendo sentido junto, mas são Uhum. completamente independentes. Assim. Uma coisa, se você parar para pensar, uma coisa é totalmente separada da outra no início, né? Os acontecimentos que vão levando aquilo a casar e faz um sentido absurdo, que eu não sei como é que funcionou. Você já tinha na sua cabeça que iam ser duas histórias paralelas e elas iam se unir ou foi processo criativo, assim, rolando? Ah, não, veio muito junto, veio muito junto. Na verdade, o grande gatilho, gatilho não é a palavra certa. A coisa que gerou a premissa, a primeira premissa foi a coisa da tatuagem. Muito Uhum. curioso. Sempre tem uma coisa que a primeira célula, digamos assim, vai do livro, que a primeira ideia que você tem. Você está tomando banho, lavando a louça, vem uma ideia. E aí tudo cresce ao redor dessa ideia. Desse livro foi. E às vezes essa ideia muda completamente. O Inferno no Ático, eu ia ser outro livro. Eu queria a coisa do medo do escuro e uma pessoa num lugar onde fizesse. E eu já sabia que existia essa cidade no mundo que fazia noite, né, por 65 dias. Eu queria colocar, tipo, qual é a pior coisa? Porque como escritora, a gente sempre pergunta assim, qual que é a pior coisa que eu posso fazer com esse personagem? E fazer isso, né? Muito sadismo com o personagem. Eu falei, eu quero uma personagem com medo, com fobia do escuro, no lugar mais escuro do mundo. Nasceu disso. E esse livro da Suelen, ele nasceu meio assim, tipo, as tatuagens. Uhum. Por quê? Porque eu lembro que gente, eu corria muito risco quando eu era adolescente. Eu tenho mais de 10 tatuagens, eu adoro tatuagem, e eu me meti em cada beco e cada lugar, sabe? Eu falei, gente, é um milagre eu estar viva, tipo, é um milagre eu estar viva. Coisa que eu contei. E aí eu pensei, tipo, sabe, eu fui pensando na tatuagem, imagina 4 amigas, aí elas faziam tatuagem meio parecida, cada uma de uma flor. Putz, aí eu podia fazer um. Porque eu pensei o seguinte, quando um tatuador isso é uma coisa muito íntima. Ele está colocando uma coisa na sua pele que vai ficar lá para sempre. E eu pensei, gente, estupro é uma coisa muito parecida. Uhum. Né, um corpo fazendo uma coisa agressiva com outro corpo. E aquilo fica para sempre, para sempre, para sempre. Não importa o quanto você foi acolhida, não importa quanta terapia você fez. Você pode fazer as pazes com o que aconteceu com você, mas você nunca vai esquecer o que aconteceu com você. Aquilo você vai carregar, aquilo você às vezes reage como os gatilhos num livro. Às vezes, assistindo um seriado, você reage de um jeito que outra pessoa não reagiria por causa desse trauma. Eu pensei, cara, que paralelo que eu posso fazer? Que relação que eu posso fazer? E aí foi a relação mais óbvia. Obviamente, eu fiz o tatuador ser o agressor. E como para elas carregar a marca dele, né? É como você faz com gado, você marca a ferro, né? É uma coisa muito complicada isso. Então eu fiquei pensando nisso e aí nasceu toda a história. Quando nasceu a história, para mim, nasceu primeiro a história do passado, da Suelen, e eu fui falando, mas isso, eu comecei a pensar na bola de neve. Isso leva ela a fazer o quê? Mas isso leva as amigas a reagirem como? E aí a relação com a vida inteira delas, com a cidade, tudo isso contribuiu para tudo que aconteceu de ruim nessa história. Né? E como assim, elas não são perfeitas, elas são criminosas de várias maneiras diferentes, mas todo mundo naquela cidade tem uma parcela de culpa. A Sim. sociedade tem uma parcela de culpa em ter criado aquela situação onde elas não viram escapatória e, cara, e como elas reagem com a pessoa errada às vezes. Então tem tudo isso junto. E aí eu fui criando mas eu quero colocar um assassino, porque é Cláudia, o livro da Cláudia tem que ter um assassino. Eu falei, cara, alguém vai descobrir o que essas meninas aprontaram e vai atrás delas. E eu pensei muito nessa coisa. Eu gosto muito dessa vibe de voltar para casa, onde tudo de ruim aconteceu, fazer essa busca, fazer essa regressão. E eu queria que elas todas fizessem essa regressão Encarar, né? Encarar de frente. Falando até sobre isso, a Brena underline GR, ela perguntou o seguinte, sobre a junto. leitura sensível, né? Em outro livro, você já mudou, assim, muita coisa após uma leitura crítica? Sabe? Tipo, de você imaginar, né? Você tem aquele ponto chave do seu livro, aí você desenha o livro todo na sua cabeça, um rascunho,
E aí depois, quando você vai ler, você muda totalmente, porque não era aquilo, assim. É que a leitura crítica ela é feita por um profissional. É como se fosse um beta, mas é um profissional da área. Na verdade, eu sobrevivo hoje de leitura crítica. É o trabalho que eu mais faço com literatura. Eu faço muita tradução, eu faço edição de texto, mas eu faço muita leitura crítica. Eu estou fazendo uma hoje, tenho uma para começar amanhã. Eu faço muita leitura crítica, mas eu nunca vivi essa experiência de ter que mudar muita coisa. Geralmente, quando eu faço leitura crítica, eu pego um amigo da área de literatura, que entende do gênero que eu estou escrevendo e em quem eu confio. E aí, nesse livro foi o Tito Prates, fora a leitura sensível, que é outra coisa, né? É uma leitura com um olhar não voltado para o texto, voltado para a questão sensível, né? Nesse caso era o racismo, mas pode ser outra coisa. E, cara, o Tito, assim, ele tinha algumas observações. Ai, putz, não, mas você escreveu esse negócio, mas no IML escreveu esse negócio, mas no IML, no Brasil, que ele tem muita experiência, a gente faz desse jeito. Mas nada que mudasse a história, não. E o meu editor, o editor da VEC, o Arthur, falou só, não tinha aquele prólogo, ele falou, esse prólogo vai ser uma boa ideia, já coloca o pessoal naquela mata logo de cara, e aí eu adaptei algumas coisas, tinha alguns personagens que estavam um pouco mais neutros na história, ele falou, não, explora mais esse cara, aí eu coloquei uma cenazinha aqui, um parágrafozinho ali, quando a gente faz isso há um tempo, a gente aprende a mudar grandes coisas com poucas palavras. Então, eu não tive que mudar muita coisa no texto, eu só acrescentei algumas coisas assim e criei o prólogo, que não existia. Arthur ainda não oi. Oi, Arthur. Sobre o Gustavo, eu odeio o Gustavo, tá? Só para deixar claro, eu também. odeio o Gustavo. Eu também. Gustavo, meu Deus do céu, eu não sei nem o que dizer. E a gente precisa começar a finalizar. Então a gente vai perguntar o seguinte: o que temos para frente? Temos mais? Quero mais. Eu vi o Kate, eu quero ler, acho que é a minha próxima leitura, já estou procurando saber aí como é que eu vou fazer. Porque eu tenho só uma pilha assim para ler, mas eu vou pegar para ler, juro. E para frente. E aí, o que a gente tem? Então, eu tô escrevendo um livro. Bom, eu tenho um lançamento fora o Suelen, eu tenho o lançamento do meu conto na antologia da Dark Side, antologia Dark. Também é um conto em homenagem ao Stephen King. Eu fiquei super honrada que eles me chamaram para participar, porque tem muita gente boa, enfim. E era uma forma de eu homenagear um dos meus escritores preferidos, desde que eu tinha 13 anos, enfim. Então tem esse lançamento que vai acontecer acho que já está em pré-venda o livro, né? Alguém tinha até me falado que esgotou. Eu não tenho certeza se isso é verdade ou não. Tem que ver com a Dark. Mas ele vai ser lançado mês que vem. Eu estou escrevendo uma novela de horror que provavelmente eu não vou querer publicar por crowdfunding, por editora nem nada. Eu acho que ela vai direto para a Amazon, essa daí. Ela é bem experimental. Ela é quase um documentário. É quase como ler com um documentário. Ela é muito louca e ela é horror. Ela não é thriller. E thriller, eu estou aí envolvida na pesquisa para escrever 2 livros. Será que eu posso falar alguma coisa? Posso. Eu vou dar bem um pouco dele, mas ele se passa na época da ditadura militar no Brasil e ele envolve um colégio interno de meninas, só para meninas, e uma coisa bizarra, louca e super violenta que acontece lá. E eu estou preparando o segundo livro, porque a Bárbara Castelo, que é a minha detetive do Inferno no Ático, ela vai ser uma detetive serial, né? Eu vou fazer muitos livros com ela.
Então, eu estou preparando o próximo livro da Bárbara, a história já está inteira na cabeça, mas aí vai ter. E aí vai ser a Bárbara aqui no Brasil, em Santos, né? Se passa aqui em Santos, essa parte da história, outra parte se passa no México. Então, tem algumas coisas aí pela frente, mas nada pronto, com data definida. Estou trabalhando em um monte de projeto agora. O Te Atum Vec indicaram, já falou a história. te indicaram um filme chamado O Mestre dos Gênios. Eu acho que a Essa. falaram sobre pesquisar sobre escritores e tudo mais, e aí te indicaram esse filme. E a Eu Rose tenho falou uma que adora a lista, Bárbara. eu acho. Eu acho que eu tenho uma lista no meu blog de filmes sobre escritores. É, no meu blog, na minha bio tem o link. É uma lista de filmes só sobre escritores que eu amo, mas esse eu não conheço, esse eu vou dar uma lida. Ah, o pessoal tá brigando com a Bárbara, Bárbara. Que bom que vocês gostam a da Bárbara. Bárbara. Acho que a Bárbara vai. Eu agora, assim, se você quiser me mandar a sua lista de compra, qualquer coisa que você quiser me mandar, a gente está lendo, entendeu? Você entrou no hall da fama aqui em casa, porque eu Obrigada. realmente fiquei apaixonada pelo livro. Eu acho que, já falei com uma amiga minha, você precisa ler. Acho que todo mundo tem que ler. É realmente um livro muito bom para os amantes de thriller, que hoje em dia é a minha leitura preferida. Eu sou de fases, Ah, né? Eu já fui do romance de banca, hoje em dia é o thriller. Então, a gente gosta de um tem essa romancezinho fase, eu também. também tenho. Tem que ter É, fase. Tem, de tem vez que em ler um quando eu pouco de pego tudo. de vez em quando eu pego uns assim, quando eu tô chorando, meu marido fala pra mim, tá acabando, né? Aqueles bem amorzinhos, assim, que você começa a chorar no final feliz. Mas os trailers, né, eles mexem um pouquinho com o nosso coraçãozinho, que a gente fica agitado querendo saber o final. Eu terminei o seu livro às 2 horas da manhã. Ó, O Mestre do Gênio, sobre o editor, não consegui pegar o resto. Vou ver, Kamal Quero ler Wolf, todos. Hemingway adoro. Fui na casa do Hemingway esse ano, no começo do ano, pela segunda vez, lá em Key West. Eu adorei o seu livro, foi uma honra poder lê-lo e uma honra falar com você hoje. Ah, que Eu isso, espero que obrigada. venham Obrigada pelo convite. muitos livros, muitos e muitos livros. E se precisar de alguma coisa, Pipoca Nerd está aí. Espero que todo mundo siga a gente também. E espero que dê tudo certo, né? Ó, amei o livro do Suelen Rocha. Eu tô adorando os comentários. Eu não vou conseguir responder tudo, mas eu tô aqui só sorrindo para vocês. Tá o máximo. A Lígia vai filtrando para mim para a gente poder ir perguntando, mas eu tô olhando mais ou menos. Mas foi muito legal, eu gostei bastante do bate-papo. A gente Eu também. Mas passa rápido, tem que né? fazer mais isso. Vamos Apareça fazer mais. por aqui. Quando eu terminar de ler o próximo livro, eu solto a resenha, te marco, para avisar que a minha resenha já está disponível, tá? Não sei se você já viu. Mas as minhas resenhas eu tento não colocar spoiler nenhum. Então, assim, eu falo, mas eu não falo, entende? Então eu tento não. Não, mas tem que não... ser. Acho que a resenha tem que ser assim, sobre a sua experiência de leitura, o que você curtiu ler, o que você mais gostou no livro, o que você não gostou também, mas tem que ser uma resenha muito sobre a experiência de leitura, que eu acho que é isso que atrai leitor, né? Às Sim. vezes o pessoal tenta viajar muito, aí a construção do personagem, eu não quero isso. Eu gosto de resenha o pessoal falando, nossa, cara, eu amei fulano, eu odiei fulano. Isso mostra que as pessoas reagiram emocionalmente ao que você escreveu. Isso é muito gostoso. Eu gosto desse tipo de resenha. Então, pode mandar um beijo aí para todo mundo, despedir. A O gente pessoal tá vai. falando que eu sou uma Matine com o diabo. Obrigada. Gente, fuçem o meu Insta, tem lá o meu site, meu blog, tem todos os livros. Enfim, e leiam. Leiam sim. A gente vai deixar, se eu não me engano, ele já vai deixar na VEC a live gravada lá. Provavelmente fica 24 horas. 24 Eu tô horas. tentando também deixar no Pipoca Nerd, se eu conseguir, eu aviso vocês. E muito obrigada. Obrigada mesmo. Gente, obrigada a todo mundo que assistiu. Eu sei que tá tarde, mas quarentena né? A gente não sabe nem que horário é na quarentena. Mas é isso. Muito Fiquem em obrigada casa. mesmo. E aí, a hora que quiser, chama que eu tô aqui. Pode deixar. Todo mundo em casa, hein, gente? Um beijo e até a Beijo. próxima. Tchau. Tchau.